Bem, vamos à próxima parte do nosso treinamento. E, como eu estava dizendo, grande parte da PNL, da programação neurolinguística, são os pressupostos, é a base, é a atitude por detrás da programação neurolinguística. E na PNL a gente fala que existem mais de 30, né, desses pressupostos. Né? Pressupostos, na realidade, não são verdades, mas pressupostos são coisas que, se fossem verdades, ou melhor, se você acreditasse nesses pressupostos, digamos que o seu jeito de lidar com o mundo, o seu jeito de lidar com as pessoas, o seu jeito de lidar consigo mesmo, iria ter uma utilidade maior. A gente fala muito disso quando a gente fala de crenças também. A gente fala muito que as crenças não são reais, elas são úteis. Não importa o que você acredita, o importante é se aquilo que você acredita está sendo útil para você, se são crenças que te empoderam ou crenças que te diminuem. Então, tudo isso que realmente importa. E no caso das pressuposições, né, existem mais de 30, mas eu vou focar aqui em 15. E muita gente que estuda essas pressuposições, essas regrinhas, essas crenças de como o mundo funciona de verdade ou não, elas são ensinadas normalmente como tópicos. Né? Então, tem a frase que descreve a primeira crença, tem uma segunda frase que descreve a segunda crença. E muitas vezes ela acaba sendo levada para o aluno de maneira muito teórica, como se, ok, essas são as crenças, mas é por aí, acabou, né? Não tem mais o que fazer. E na realidade não é bem assim que funciona. A ideia é você operacionalizar essas crenças, é fazer com que essas crenças sejam parte do seu dia a dia, do seu jeito de pensar, do seu raciocínio, de como você enxerga as coisas. Então, quando a gente pensa, vamos lá, tem uma dessas pressuposições o mapa não é o território. E qual seria, né? Então vamos pegar o mapa não é território. Mapa não é território, qual o significado dessa frase? Quais as possíveis implicações dessa frase? O mapa não é o território. O que eles estão querendo dizer, né? O que a PNL quer dizer com essa frase, né? Que o mapa não é o território, é que o nosso jeito de enxergar a realidade não é a realidade. Então, por exemplo, quando você pega o Waze, por exemplo, quase todo mundo aqui trabalha com o Waze ou já usou o Waze de alguma maneira, ou o Google Drive, ou o Google Earth, né? E aqueles mapas são mapas da realidade, mas o mapa da realidade não é a realidade, né? Então a gente está vendo lá pelo Waze para onde a gente tem que ir, né? Mas ele não é específico ao ponto de você saber o que tem ali. Então você não tem o formato das lojas, você não tem a loja do lado, a loja do lado direito, do lado... Não é perfeito, é apenas um mapa da realidade. Então é um jeito de enxergar a realidade, só que é perfeito? Não, porque para ser perfeito teria que ser idêntico à realidade. Né? Então teria que ser um mapa, teria que ser perfeito. E nem sempre o mapa perfeito ele é útil. Porque se o mapa não está me dizendo no Waze, se o mapa não está me dizendo para onde ir, para mim não vai servir em nada. Se ele não está me dizendo como chegar onde eu quero chegar, ele não vai servir para nada, correto? Então, quando a gente pensa em mapa, a gente tem que saber que mapa é um jeito, é uma estratégia, é um modo de se chegar em um objetivo. Né? Mas isso não significa que isso seja a realidade. É simplesmente um jeito de chegar ali, sendo que você, nessas informações, você vai pegar o quê? Informação essencial. Quais são as informações essenciais para você? Né? Quais as informações essenciais que vão te levar a onde você quer chegar? Porque não adianta você ter muita informação se você não sabe usar a informação ou se essa informação não vai servir para nada. Então essa é a ideia do mapa, né? O mapa não é o território, tá? Agora, então vamos pegar essa frase. O mapa não é território. Já dei uma explicação do que é, ok? Agora, se você pegar essa frase e você fizer a pergunta, a ideia é fazer esse tipo de coisa, é testar. PNL é prático, né? É verificação. Então, vamos imaginar que essa crença existe. É uma crença. Não é sua, não é minha, pode não ser de ninguém, mas vamos imaginar que é uma crença, possível crença, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos verificar a operacionalidade dessa crença, ou melhor,
quanto dessa crença vai ser útil ou não para mim? Como é que eu vou me adaptar a esse tipo de crença? Como é que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar ou perder ao acreditar nisso? Então, o que a gente faz? A gente pegou essa crença, mapa no território, e aí você vai fazer o seguinte: você vai pensar, né, em algumas perguntas sobre essa frase, essa crença. Então, a primeira pergunta é: se isso fosse verdade, se o mapa realmente não fosse o território, como é que você ia pensar, se sentir e agir no mundo? Né? Então, se mapa não é território, como é que você ia pensar? Como é que você estaria pensando hoje, se aquilo fosse verdade? Como é que você estaria se sentindo, se aquilo fosse verdade? E como é que você agiria no mundo, se aquilo fosse verdade? Ok? Como é que isso afetaria o como você pensa nos desentendimentos? Por exemplo, você já teve desentendimentos na sua vida. Se essa crença que mapa não é território fosse verdade, como que você estaria pensando hoje sobre os seus desentendimentos que você teve na sua vida, entre você e outras pessoas? Tá? Como é que isso teria impactado você e suas ideias sobre si mesmo? Como é que essa crença, se essa crença fosse verdade, se o mapa não é território fosse verdade, as ideias que você tem sobre si mesmo, como é que elas teriam mudado? Como é que elas seriam? Como é que isso causaria um impacto nas ideias que você tem sobre si mesmo? Tá? Como é que seria, se você vivesse, né, se a sua realidade fosse essa, que o mapa no território, se você acreditasse realmente nisso, se você vivesse a vida dessa maneira, acreditando que mapa no território, como é que ela afetaria o como você lida com as pessoas? Como é que você lidaria, com pessoas que não dividem a mesma realidade? Ou melhor, vamos imaginar que você acredita que mapa não é território. Como as outras pessoas, ou melhor, como é que você ia lidar com as pessoas que não acreditam que o mapa é território? Tá? Então, essa ideia é pegar cada uma das pressuposições, eu vou passar 15 para vocês, tá? E a ideia é, um dia, né, isso é um exercício que vai durar pelo menos 30 dias. Então, no primeiro dia, você pega a crença ou a pressuposição, mapa no território. E nesse dia, você vai imaginar que é absoluta verdade. E você vai experimentar viver, né, como se isso fosse verdade. Né? Como é que você pensaria, sentiria, agiria, como é que você lidaria esse dia com os seus desentendimentos, que tipo de impacto isso ia causar nas suas ideias sobre você mesmo e como é que você ia viver nesse dia lidando com as pessoas que não pensam da mesma maneira que você. Tá? Como é que você lidaria com elas? Tá? Então, no primeiro dia você faria isso. No segundo dia, você vai pegar a mesma crença, só que você vai é o oposto dela. Ou melhor, não é que o mapa não é território, você vai acreditar que o mapa é território. O mapa é a realidade, o mapa é o território. E você ia também novamente pensar, se o mapa é território, se o mapa fosse território, como é que você pensaria, se sentiria, agiria no mundo? Como é que isso afetaria o seu jeito de pensar sobre os seus desentendimentos? Como é que isso iria impactar suas ideias sobre você mesmo? E como é que você iria viver sabendo que essa pressuposição é verdade e outras pessoas pensam diferente de você? Então a ideia é você pegar essa pressuposição primeira, né, mapa do território. Primeiro dia você fingir que ela é totalmente verdadeira. Segundo dia você fingir que ela é totalmente oposta dela. Tá? Fazendo essas 4 perguntas. E aí você vai, eu acho que foi mais útil para mim acreditar que ela é verdadeira, ou você vai decidir que foi mais útil para você acreditar que ela é falsa. Mais 14 pressuposições e vou dar uma explicada para você fazer a mesma coisa, ok? Então, uma outra pressuposição, vou até ler para você, porque são muitas pressuposições. Então, segunda pressuposição. E nessa segunda pressuposição você vai fazer a mesma coisa que você fez na primeira. Primeiro dia você vai imaginar que ela é verdadeira e segundo dia você vai imaginar que ela é falsa, que ela é oposta dela. E você sempre vai se perguntar, né? Se essa fosse verdade, como é que você pensaria, sentiria, agiria no mundo? Como é que isso afetaria o seu jeito de lidar com os desentendimentos? Como é que isso afetaria suas ideias sobre você mesmo? E como é que você viveria nesse mundo, sendo que pessoas dividiriam uma ideia diferente da sua, tá? Então,
Mapa não é território foi a primeira. Agora vamos para essa segunda. As pessoas respondem de acordo com o mapa e não a realidade. Então essa seria a segunda pressuposição. Você, no terceiro dia, então, você acreditaria piamente, né? Se você acreditasse que as pessoas respondem de acordo com os mapas e não de acordo com a realidade, como que você pensaria, sentiria e agiria nesse mundo? Como é que isso ia afetar o seu jeito de lidar com os desentendimentos? Como é que isso infectar ou impactar as suas ideias sobre você mesmo? E como é que você viveria sabendo que outras pessoas pensam diferente de você sobre isso? E no quarto dia, você faria o oposto. Você falaria, as pessoas não respondem de acordo com o mapa, elas respondem de acordo com a realidade. E aí você faria as mesmas coisas. A terceira pressuposição seria a seguinte: as pessoas fazem as melhores escolhas que elas podem no momento que elas estão, de acordo com os estados emocionais que elas possuem. Ou melhor, eu sempre estou tomando uma decisão, a melhor decisão possível, de acordo com o estado emocional que eu tenho no momento que eu decidi. E você vai fazer a mesma coisa. Então, no dia 5, você iria acreditar nisso, e no dia 6, você ia desacreditar disso. E aí você iria testar para ver qual dos dois seria mais útil. Vamos ver o quarto. O quarto pressuposição é: pessoas funcionam perfeitamente. Pessoas funcionam perfeitamente. As pessoas não estão quebradas. Elas funcionam perfeitamente. Elas estão funcionando perfeitamente. As pessoas. Talvez, nesse caso, o que a gente pressupõe é que elas estão fazendo coisas erradas, mas as pessoas funcionam muito bem. A diferença é que elas não estão tendo o resultado que elas querem porque elas fazem coisas erradas, não porque elas estão quebradas. A quinta pressuposição, que todos os comportamentos humanos possuem um propósito ou um modelo adaptativo em algum contexto. Mesmo que você não tenha detectado qual era o propósito ou o modelo adaptativo. Ou melhor, isso quer dizer que todo comportamento humano tem uma intenção, tem uma proposta. Eu faço algo por um motivo. Por mais que esse motivo eu não saiba o motivo de forma consciente. Talvez tenha sido um aprendizado que eu tive na infância, não sei nem mais o porquê que eu faço aquilo. Tá? Ou pode ser por adaptação. Então, no momento que aconteceu alguma coisa na minha vida, por adaptação, por intuição talvez primata, eu tive um comportamento. E esse comportamento, então, teve um motivo de ser usado, ter sido feito em um contexto específico no meu passado. Talvez eu não saiba qual seja, mas ele tem essa função. Sexta pressuposição. Cada comportamento tem uma utilidade em algum momento, em algum contexto. Então, cada comportamento tem uma utilidade em algum contexto. Sétima pressuposição. O significado da sua comunicação não é simplesmente a sua intenção, mas a resposta que você tem. Então, o significado da minha comunicação, melhor, eu me comuniquei. O resultado que eu tive é responsabilidade minha, né? Não importa a minha intenção. Então, não importa a minha intenção de comunicar. O resultado da minha comunicação foi a resposta que eu tive. Então, minha responsabilidade, nesse caso, é que eu sou responsável pelo resultado da minha comunicação e não pela minha intenção de comunicar. Ou melhor, nesse caso, eu teria que aprender a me comunicar de uma maneira tão eficiente que eu não me comunicaria de maneira errada. Ou melhor, eu me esforçaria para a pessoa que está me ouvindo compreender a minha intenção real de me comunicar. Oitava pressuposição, que significados são dependentes de contexto. Ou melhor, os significados que a gente dá para as coisas são contextuais. Em um outro contexto, o significado possa ter sido diferente, ou possa ser diferente. Existe uma conexão entre seu corpo e sua mente. E ela afeta, e ela se afeta uma a outra. Então,
O meu corpo influencia a minha mente e minha mente influencia meu corpo. Então, a gente estava até vendo alguns exercícios, né, que fala disso. Então, se eu mudar minha postura corporal, eu influencio minha mente. E se eu pensar e usar um diálogo interno, eu vou influenciar meu corpo? Vamos testar. Pressuposição número 10. Se você quiser entender, haja. Se você quiser aprender, faça. Se você quiser entender, haja. Se você quiser aprender, faça. 11ª pressuposição. Você não consegue não se comunicar. Ou melhor, você o tempo todo está se comunicando. Mesmo quando você não fala, quando você não está tendo uma expressão verbal, você está se comunicando. Você está se comunicando tanto de uma maneira não verbal quanto verbal. Toda comunicação é uma comunicação. E mesmo quando você não se comunica, você está se comunicando de alguma maneira. 12ª pressuposição. Aquele que controla o ângulo da comunicação, controla a comunicação. Aquele que controla o ângulo ou o ponto de vista, aquele que controla o ponto de vista da comunicação, controla a comunicação. 13ª pressuposição. Não existe falha, apenas feedback. Então, ele está presumindo aqui que eu não tenho como falhar, eu tenho apenas como verificar feedback. Ou melhor, falha é a evidência que eu preciso para receber um feedback e da próxima vez fazer diferente. 14ª pressuposição. O indivíduo com maior número de escolhas comportamentais controla a situação. Então, aquele que tem maior flexibilidade comportamental controla a situação. E 15ª, pessoas que possuem recursos internos. Pessoas possuem recursos internos e por isso elas têm sucesso. Ou melhor, as pessoas que possuem recursos internos têm uma chance maior de terem sucesso. Então, a ideia aqui vai ser nos próximos 30 dias você experimentar cada uma dessas pressuposições um dia como se fosse totalmente verdadeira. Então, nesse dia você vai pensar, se isso fosse verdade, se essa pressuposição fosse verdade, se isso é uma crença verdadeira, como é que eu pensaria, como é que eu agiria, como é que eu me sentiria nesse mundo, como é que eu lidaria com os meus desentendimentos, como é que isso ia impactar minhas ideias sobre mim mesmo, e como é que eu iria lidar com as pessoas que pensassem de maneira diferente do que eu estou pensando, de acordo com essa crença. Então você vai pegar essas 15 pressuposições e vocês vão nos próximos 30 dias verificá-las, um dia concordando, um dia discordando e agindo de acordo com a sua crença do dia. Assim você vai verificar na pele, verificar no resultado do dia a dia, quais dessas que possam valer a pena para você e quais dessas que talvez não possa valer a pena para você, não vale a pena, não é útil para você. E aí você começa a decidir de verdade as melhores para você. Ok? Então, um grande abraço.